Olá, mais uma vez eu estou aqui para contar uma história para vocês. Eu sou Cristina Long, atuo com terapias de vidas passadas e hoje eu vim trazer uma história muito interessante, ao mesmo tempo triste. Gente, a espiritualidade realmente é maravilhosa, mas quando a gente está na situação a gente não entende, né? Quando nós estamos no meio do furacão, a gente tem uma tendência normalmente a achar que aquilo tudo é muito injusto. Mas existem casos lindos e hoje eu vou contar um caso lindo e ao mesmo tempo triste para vocês. Um dia, uma moça me procurou e ela tinha acabado de perder o filho dela querido, um filho maravilhoso, um filho que ela guardou a vida inteira. Ela tinha paixão por aquele menino. Um menino lindo, realmente lindo. E do nada, muito de repente, ele teve uma febre e faleceu. Só que ele faleceu mais ou menos 20 dias depois que a irmãzinha dele tinha nascido. Mas tem mais. Desde quando esse menino nasceu, desde quando ele era pequenininho, desde quando ele começou a falar, aprender sobre as coisas, ele olhava para a mãe dele e pedia uma irmã. E ela nunca quis ter uma menina. Olha que interessante, ela desde pequena queria ter tido um menino e teve o menino. E aí ele, quando começou a falar e entender um pouco sobre a vida, sobre o mundo, né, pequenininho ainda, ele pedia uma irmã. E ele pediu muitos anos. Até que um dia ela sentiu, ela gostava tanto dele que ela realmente pensou em dar isso para ele de presente. E assim ela fez. Ela engravidou e era uma menina. Desde o começo ele olhava para a barriga dela e ele sabia que a irmã dele que estava lá era a irmã que ele tanto esperava, que ele tanto queria. Bom, e aí a gravidez passou e essa irmãzinha nasceu. Pensem numa criança feliz, segurando aquela irmãzinha no colo. Ele era o menino mais feliz do mundo. Só que, gente, 20 dias depois, mais ou menos, do nada, ele teve uma febre, foi para o hospital e faleceu. De uma hora para outra, em poucas horas. E aí, quando essa mãe me procurou para entender, né, dos mentores, por quê, né, aquelas perguntas que as pessoas se fazem, por quê? Por que comigo? Por que assim? Por que nesse momento? Por que dessa forma? As pessoas me procuram muito para fazer essas perguntas. Eu trabalho muito com pessoas, né, com histórias desse tipo, no luto, trabalho muito com situações onde a pessoa precisa entender o porquê que algo se repete na vida, o porquê que algo está acontecendo, o porquê que algo é tão difícil, ou porquê, né, você está nessa situação. São perguntas comuns no dia a dia, no meu dia a dia, nas consultas, são buscas espirituais comuns lá nos retiros terapêuticos que eu faço com as pessoas, onde as pessoas vêm muitas vezes buscar, né, essas respostas na espiritualidade. E ela perguntou isso, por quê? Por quê? Por quê? Num grande desespero. Imagina, gente, acho a pior dor do mundo, né, perder um filho. E ela não estava num primeiro momento conseguindo olhar para aquela menina. E aí eu perguntei para os mentores, por quê? Né? Por que foi dessa forma naquele momento da vida, né? Porque assim que ela foi, assim que a menina chegou aqui na Terra, assim que ela encarnou, o irmãozinho foi embora. E aí os mentores explicaram que a missão dele, gente, olha que missão linda, 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 por amor, ele nasceu para ajudar a mãe e a irmã, que eram inimigas numa vida passada. E elas não queriam de jeito nenhum, se encontrarem novamente, mas elas precisavam olhar uma para a outra, elas precisavam conviver. Tinha muitas coisas daquela vida passada. E aquele menino lá na vida passada, que estava também ali no meio da história, se prontificou por amor vir antes, abrir o caminho para esta irmã,
até que elas se encontrassem novamente. E foi o que aconteceu. Após a menina nascer, dias depois o menino foi embora. E, gente, histórias assim acontecem o tempo todo. São histórias lindas, lindas, mas ao mesmo tempo são histórias tristes. Como eu sempre digo para vocês, no meio do furacão a gente não entende, parece que é tão injusto, né? Parece que Deus, a espiritualidade, o universo, né, tá contra nós. Mas nada na sua vida, nada, absolutamente nada é por acaso. Então elas precisavam conviver. Isso me lembra uma outra história que eu vou contar para vocês. Essa é uma história muito interessante também igualmente triste, porque o menino se foi. Uma mãe me procurou na consulta, ela veio fazer a consulta para entender o que tinha acontecido com o menino dela. Ela tinha um rapaz já, jovem, adolescente, 16, 17 anos, que teve um problema na cabeça, uma doença, e ele faleceu assim, ele faleceu em 2, 3 meses. Bom, e ela não entendia aquilo, ela precisava entender, poxa, por que meu menino tão maravilhoso, que era o companheiro de vida dela, foi embora dessa forma? Por que foi dessa forma? E aí os mentores mostraram, gente, é tão lindo, eles mostraram que o papel dele naquela vida, nessa vida que ele se foi, né, nessa última vida dele com essa mãe, era incentivar ela. E até então eu não sabia de nada. Eu contei isso para ela, olha, os mentores falaram que ele veio para incentivar você. Ele veio fazer você cumprir algumas etapas e depois ele teria que ir embora. Era essa a missão dele. E aí contaram detalhes do porquê que ele morreu dessa forma, né? E os detalhes não convém contar aqui. Mas olha que interessante. Depois que eu contei isso para a mãe dela, até então eu nunca tinha ouvido falar, né, dessa mãe, dessa criança. Me procuram pessoas do mundo inteiro. Então, assim, eu nunca tinha, né, a visto antes. E aí a gente conversou tudo online, né? Ela é de uma outra cidade, não é aqui de São Paulo. Ela me falou, depois que eu contei essa história, que ele, desde pequenininho, olha só, gente, que lindo, desde pequenininho, ele dava, assim, incentivos para ela. Ele falava, vai mãe, você consegue, vai mãe, isso, aquilo. Ele era alguém que colocava ela para cima todos os dias, porque ela tinha muitas dificuldades, e as dificuldades não eram por acaso. Mas ela não conseguia desistir porque ele não deixava, aquela criança não deixava, desde quando ele era pequenininho. E foi assim. E as etapas que ele precisava cumprir ajudando ela tinham muita relação com esse desenvolvimento dela. Ela foi se desenvolvendo, ela foi aprendendo coisas novas, ela foi crescendo na vida, até que ela chegou numa etapa onde ela terminou a faculdade. E após esse momento, né, tinha mais algumas coisinhas ali que ele precisava incentivar para ela ficar pronta. E então ela estava pronta, e a partir daquele momento que ela estava pronta, ele não precisava mais estar ali. A missão dele acabava naquele momento. E aí depois ele ficou doente e ele se foi. Então, gente, as histórias, elas não são por acaso. Como eu digo aqui para vocês sempre, todos os dias eu vejo essas histórias que a gente olha, né? A gente olha de fora, a gente não entende no primeiro momento, parece realmente muito injusto. Mas sempre tem relação com uma vida passada, tem relação com um aprendizado, com o karma muitas vezes, né? O karma é quando a pessoa precisa passar por aquilo. Tem um desequilíbrio que aconteceu em algum momento na sua história, pode ser a história de vida passada, mas pode ser dessa vida também. Então, quando você precisa equilibrar tudo isso, as situações vêm para a sua vida justamente para você entender, para você passar por esses obstáculos da melhor forma possível. E esses anjos, como o filho dela, né? E o outro anjinho que eu contei, né? O outro menino tinha por volta de uns 11 anos. Vem para ajudar a gente. Então, muitas vezes alguém passa pela sua vida porque você precisava daquela ajuda. Quantas pessoas, quantas mãos amigas, né? Me contem, gente, me mandem histórias assim também, porque quantas mãos amigas não aparecem na nossa vida naquele momento que tá tudo ruindo,
para nos ajudar. Às vezes é uma palavra, outras vezes é uma ajuda mais concreta, alguma coisa física mesmo, mas não importa. O importante é que você entenda é que nada é por acaso. Então eu convido você a conhecer a sua história de vida passada, a aprender a acessar as suas vidas passadas. Lá no meu treinamento eu ensino isso. É um treinamento online, você faz no seu tempo e eu ensino isso todos os dias. As pessoas aprendem sobre a mediunidade delas, as pessoas aprendem a se comunicar com os mentores espirituais, descobrem quem são os mentores, o nome deles, de onde eles tiveram a vida juntos. E aí você começa a entrar nas vidas passadas, você vai fazer parte lá do meu grupo VIP, lá dentro do meu grupo VIP eu vou te auxiliar, te mostrando aquilo que você precisa na sua vida. Então, gente, nada é por acaso. Se você tem uma situação na sua vida que está pegando, tem um motivo, né? E a sua espiritualidade, os seus mentores espirituais, eles vão estar sempre ali para te mostrar. Se você se coloca nessa disponibilidade, eles vão te mostrar. E eu quero te ensinar isso. Então, me segue lá no meu Instagram, Jornadas da Alma, que eu vou te ensinar como você faz para ir além, para conseguir ir muito mais além, espiritualmente falando e entendendo, né, todos os desafios da sua vida, os obstáculos e também a sua missão de vida, as coisas boas que te acontecem. É muito interessante tudo isso. Então é possível você entender muito mais do que você imagina. Tá tudo presente, nada realmente é por acaso na nossa vida. E é isso, gente. Até o próximo programa.